Senhor presidente, senador Jaime Campos, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Jaime Campos, eu creio que vale a pena despertarmos para certos riscos que eu venho falando da economia brasileira. Eu tenho já há anos, 3 anos pelo menos, citado repetidas vezes que a economia está bem, mas ela não está indo bem. Ela não vai bem daqui para frente. E nesses 3 anos, em vez de eu mudar o fato de que a economia não vai bem, eu mudei, foi o fato de que a economia está bem. Ela agora não mais está bem no presente e nem dá a impressão de que irá bem no futuro. Há uma crise que decorre de muitos itens. Eu tenho trabalhado 15 deles, mas tem um que está se expressando, crescendo, ampliando e que pode virar a causa maior do agravamento da crise. Chama-se a credibilidade dos responsáveis pela economia. Quando eu comecei, e faz muito tempo estudando economia, dizia-se que a economia era o resultado de 3 fatores, como se dizia. A terra, o recurso natural, as máquinas, o capital, e, obviamente, também o trabalho humano, como, aliás, o principal vetor. Trabalho, capital e terra. Era daí que saía a produção. Pouco depois, começou-se a mostrar que tinha um 4º fator, chamado a tecnologia. Usava-se, então, a expressão americana de know-how. Não adiantava ter terra, não adiantava ter capital, não adiantava ter o trabalhador, se eles não soubessem como fazer, que era a tecnologia. Com a globalização, nós temos que reconhecer que surgiram mais 2 novos fatores. Além da terra, além do capital, além do trabalho, além do know-how, ou seja, tecnologia, surgiu a logística como um fator fundamental e a credibilidade dos agentes da economia. Esses 2 fatores têm uma razão de ser porque houve uma globalização, houve uma facilidade de mobilização de pessoas, de recursos, de mercadoria. Aí surge a necessidade da logística. Você pode ter todo o capital do mundo, senador Paim, todos os trabalhadores, as melhores matérias-primas, saber fazer, mas se você não souber levar as coisas de um lugar para outro, tanto a matéria-prima para chegar à fábrica, como da fábrica para chegar ao consumidor, a economia não irá bem. E hoje nós sabemos que estamos vivendo uma crise de logística muito grande. Prova é, na região do nosso presidente, hoje da sessão, senador Jaime Campos, a produção pelo trabalho, pelo capital, pela mão de obra está indo bem. Ou seja, a terra é boa, o trabalhador está lá, o capital está lá, sabe-se como fazer, graças em parte à Embrapa e ao empresariado, mas eles produzem e não tem silos, como eu vi um noticiário, ou tem silo, mas não tem porto. Pois bem, hoje nós temos 5 fatores de produção, mas eu quero falar de um deles, senador Jaime, é a credibilidade. Lamentavelmente, a credibilidade que o Brasil conquistou a partir de 94, que os agentes econômicos tiveram a partir de 94, passando de um presidente a outro, passando inclusive de um partido a outro, mas todos com credibilidade. E aí vale a pena fazer um elogio à figura do presidente Lula quando assume o governo, numa crise provocada pela falta de credibilidade do PT em relação à economia, e todos sabem que havia uma profunda desconfiança. O presidente Lula chega, senta na cadeira e passa a credibilidade, graças, precisa lembrar, ao papel de 2 figuras, o presidente do Banco Central, Meirelles, e o ministro Palocci, na Fazenda. Esses 2 souberam recuperar a credibilidade perdida nos meses da campanha, tranquilizar o mercado e fazer a economia funcionar bem. Hoje, nós temos que reconhecer que as nossas autoridades econômicas não estão passando nem tranquilidade,
nem segurança e muito menos credibilidade. Isso se deve, em primeiro lugar, à imagem de que estão perdidos. Prova disso os pacotes. Um dia desonera uma coisa, outro dia desonera outro. Não consegue ter uma política de controle da inflação, então passa a usar controle de preços por meio de exonerações, de adiamento do aumento do preço do combustível, chegando a asfixiar a Petrobras num certo momento, de impedimento no aumento da tarifa de ônibus, fazendo com que algumas empresas entrem em crise. Tudo isso beneficia cada um de nós ilusoriamente, porque não corrige o problema central do aumento de preços. Isso está gerando um descrédito na opinião pública, nos agentes econômicos brasileiros e internacionais. Qual é o empresário que hoje toma a decisão de investir sem saber se o concorrente dele vai ter desoneração ou não? Sem saber se, em vez de investir nesse setor, não seria melhor investir no outro que terá desoneração. Em economia, você não calcula só quanto ganha, você calcula quanto deixa de ganhar se fizer outra coisa. É o que se chama de custo de oportunidade, o custo de não aproveitar uma oportunidade, uma janela de investimento. Hoje, os empresários, donos do capital, não estão sabendo com tranquilidade se nos próximos anos o setor que ele escolheu para investir é o melhor ou não. Porque depende da vontade do governo. E a vontade muda. E, sobretudo, o descrédito pelo fato de que muitas decisões são tomadas pensando no voto e não na economia. Pensando no imediato, senador Jaime Campos, e não no longo prazo. É uma crise que as pessoas não estão percebendo. A crise de credibilidade hoje é maior do que a crise do aumento da taxa de juros, do aumento do dólar, das dificuldades dos portos e das estradas. Esse é o principal entrave a nós termos uma economia saudável. Veja o descrédito que vem na política fiscal. Muitos analistas e cidadãos mais bem informados já não acreditam no esforço fiscal do governo. Foi duro criar responsabilidade fiscal para dar credibilidade do Brasil no mundo. Foi duro, mas o presidente Lula teve a coragem, a força, a lucidez de deixar claro que faria um esforço fiscal. E aqui eu quero lhe dizer, presidente, que eu fui ministro dele peruano e sofri por isso. Sofri porque não tinha dinheiro para a educação. Mas era hora de fazer o esforço fiscal para dar credibilidade. O número divulgado pelo governo para a obtenção do superávit primário, em termos nominais, eles prometem um resultado de 3,1%. Ora, isso equivale a 155,9 bilhões. Mas ninguém acredita que esse número será obtido. O mercado, como se costuma dizer, já acha que isso não vai ser conseguido. O mais provável é obter em 2013 um superávit primeiro da ordem de 0,9% a 1,8% do PIB, o que é muito menos do que os 3,1% que se deveria ter para dar tranquilidade. Claro que o superávit primário é um estorvo, porque é um dinheiro que é guardado em vez de ser gasto. Mas se esse dinheiro for gasto em vez de guardado, quebra a credibilidade. É bom gastar esse dinheiro hoje, mas daqui a 5 anos a gente vai pagar um alto preço por não ter feito o dever de casa na hora. A imprensa está repleta de artigos que apontam esta perda de confiança nos indicadores fiscais. Perdeu-se a confiança. Revistas que eu leio deixam claro e até passam riso diante de algumas falas do próprio ministro. Porque ele já disse que vai fazer de um jeito e acontece de outro. Já disse que vai fazer de um jeito e não faz daquele jeito que havia previsto. Mais preocupante é ver que mesmo órgãos do governo de alta respeitabilidade apontam preocupações com relação ao desempenho fiscal. Por exemplo, o TCU, o IPEA e o Banco Central. Quando a gente lê o que essas 3 entidades
Não podemos dizer que o Banco Central é do governo, embora eu defenda o Banco Central independente. Eu acho um absurdo o presidente do Banco Central ser ministro. Ou seja, por definição, já está aí na caneta do presidente mantê-lo ou não. Isso tira a credibilidade. O presidente do Banco Central tem que ter um mandato para ter credibilidade. O Tribunal de Contas também não é entidade subordinada ao governo, mas são entidades públicas. E nos últimos 3 dias do ano passado, com a finalidade de aumentar artificialmente o superávit primário do exercício fiscal daquele ano, o governo sacou 12 bilhões do Fundo Soberano do Brasil, criado para ser utilizado em períodos de dificuldades econômicas, e antecipou 7 bilhões de dividendos que deveria receber da Caixa Econômica Federal e do BNDES. Ao longo de vários anos, esse dinheiro iria chegar. Antecipou tudo. Isso não é o que se considera esforço fiscal, o que é necessário para que se configure como superávit primário. Não é, mas foi usado como tal. Porque, para fechar as contas, o governo também abateu de suas despesas, como era permitido até pela Lei de Diretriz Orçamentária, 39,3 bilhões em investimentos do programa do PAC. O que é que a gente vê hoje? A gente vê que o Tribunal de Contas da União, que examina as contas do 2º ano do governo Dilma, mostra uma série de ressalvas. Uma das mais fortes refere-se à política fiscal. O relatório aponta que mudanças metodológicas e transações atípicas cada vez mais complexas implicaram em um acompanhamento e fiscalização do indicador superávit primário, um verdadeiro desafio. Isso está em aspas. Para todos os brasileiros, inclusive para o TCU. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Traduzindo isso, atípicas, complexas e desafio. Ele diz que o uso de transações atípicas, ou seja, coisa esquisita, atípica quer dizer esquisito, e, ao mesmo tempo, complexas, ou seja, enrolada. O que é enrolado e o que é esquisito não merece confiança. A confiança exige simplicidade, objetividade e, ao mesmo tempo, transparência. O ministro José Jorge, nosso companheiro aqui, senador até pouco tempo, chega a afirmar no seu relatório que o cumprimento da meta fiscal hoje é mera formalidade, entre aspas. Mera formalidade. Quando o Tribunal de Contas faz isso é lido no mundo inteiro, senador Jaime. O mundo inteiro lê. Os presidentes de bancos do mundo inteiro leem, porque o Brasil é um país importante. Os empresários do mundo inteiro leem para saber se vale a pena ou não investir aqui, e eles é mera formalidade. Isso assusta, porque tirou a credibilidade. O relatório do TCU adverte que supostos ganhos que resultaram dessa prática de maquiar o superávit primário, agora, entre aspas, podem ser suplantados pela perda de credibilidade do indicador, ou seja, o superávit primário, como indicador do esforço do governo, perde credibilidade. E aí vem a desconfiança. E aí vem o reajuste de preços. A questão central é que, por mais criativas e complexas que sejam as manobras contábeis, veja o que eu estou falando, criativas e complexas as manobras contábeis. Contabilidade nunca devia vir depois da palavra manobra. Não poderia. É mesmo que você manobrar o termômetro para esconder a febre do doente. Não pode existir termômetro manobrável. Termômetro manobrável não serve. Contabilidade manejada não serve. Elas acabam sendo identificadas, volto ao relatório do Tribunal de Contas, essas manobras contábeis, criativas e complexas, elas acabam sendo identificadas e quantificadas pelos demais agentes do mercado, que passam a desconfiar. Desconfiar é o contrário de acreditar, prova de descrédito. Passam a desconfiar da real capacidade do governo de obter tal resultado. Entre aspas,
Essas medidas criativas e complexas, resultado de manobras contábeis, acabam sendo identificadas e quantificadas pelos demais agentes do mercado, que passam a desconfiar da real capacidade do governo de obter tal resultado. Seja o resultado do crescimento do PIB, seja o resultado dos limites da taxa de inflação, seja o resultado da taxa de câmbio. Fica-se perplexo. Essa semana mesmo a taxa de câmbio, o governo começou a subir o dólar, isso pressiona a inflação, embora melhore a indústria, a agricultura exportadora. Aí o governo diz que não vai fazer nada, de repente começa a comprar dólar, não consegue, aí retira o IOF do capital que chega. Ou seja, é uma loucura, complexa e criativa e sem crédito. A política monetária do Banco Central tem tomado ações até certas, tardias. Eu sei que nada tira mais voto do que você dizer que tem que aumentar a taxa de juros. Mas o Banco Central tinha que aumentar a taxa de juros. E talvez não tenha diminuído no momento certo. O problema é que agora, ao aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, tentando restringir o consumo, o que é que vai acontecer? Vai, por causa desse aumento da taxa de juros, restringir o crescimento. Vai diminuir a inflação, mas vai restringir o crescimento. A hora de ter feito isso é quando a gente estava no auge. Agora é perigoso, mas não vai ter outro jeito. Por quê? Porque nós cometemos erros, aí corremos atrás de corrigir o erro, e não na direção de fazer o certo com tranquilidade, com credibilidade. Uma reportagem recente da revista The Economist apontava que as ações do Banco Central vieram com defasagem com a autoridade monetária correndo atrás do prejuízo, que eu estou falando. E isso implica em elevados custos para a sociedade brasileira. Custos para a sociedade brasileira. Medidas tomadas fora do tempo. Medidas contraditórias umas às outras. Há um certo sentimento de tolerância com a inflação ao longo dos últimos 12 meses. De certa forma, o aumento da Selic, de 7,5 para 8 na última reunião, é uma medida correta, mas uma ação ousada, mas defasada. Insuficiente para recuperar a credibilidade. E não é à toa que o presidente do Banco Central, o presidente Tombini, deu 3 entrevistas entre a reunião do Copom e a divulgação da ata. Eu não sei, senador Jaime, se muitos perceberam isso. O presidente Tombini, por quem eu tenho o maior respeito, até porque foi meu aluno na Universidade de Brasília, e é uma figura realmente séria, ele não aparece tanto, o que é bom para um país. Quando o presidente do Banco Central aparece muito, a economia não vai bem. Da mesma maneira que quando um ministro das Forças Armadas aparece muito, a democracia não vai bem. Sempre que as pessoas sabem o nome dos comandantes do Exército, a democracia não vai bem. Sempre que o povo sabe o nome do presidente do Banco Central, a economia não vai bem. Pois bem, ele que é reservado entre o dia 29 de maio e 5 de junho, ele deu 3 grandes entrevistas. Qual era o objetivo disso? Era recuperar a credibilidade. Como? Se explicando. Quando se tem que explicar, já não vai bem a coisa. O ponto central da discussão é identificar qual seria a denominada taxa de juro real, de equilíbrio, o que os economistas chamam de juro neutro. Aquele juro que ajuda o crescimento sem piorar a inflação. Isso aí não se está conseguindo. Nós estamos, presidente, e eu não quero tomar muito tempo, isso daqui merecia um debate muito grande, falar um pouco da questão cambial. Recente medida de zeragem do IOF cambial para investimento estrangeiro no mercado de renda fixa do Brasil é prova de procurar fazer hoje o que não faz muito tempo foi criado, desfazendo agora, criando essa oscilação de medidas que geram, sim, uma queda na credibilidade das autoridades da economia brasileira. Uma quebra da credibilidade das autoridades da economia brasileira, dos responsáveis pela economia no setor público. Isso faz com que o setor privado fique perplexo também.
Aí o investimento termina sofrendo. Aí o capital termina deixando de vir e alguns até indo embora. O intervencionismo do Estado, que em alguns momentos é extremamente positivo, mas em alguns momentos ele é negativo, sobretudo quando ele oscila. Quando ele vira uma espécie de biruta do vento, apontando para um lado ou para o outro, em vez de ser um ponteiro de bússola, apontando sempre para o norte. Essa é a diferença entre uma economia que vai bem e uma economia bem. A política da bússola aponta o norte. A política da biruta se ajusta ao vento. Aí não controla as coisas. Os investidores estão mais desconfiados hoje do que no início e durante o ano 2012. A viagem que foi feita pelas autoridades financeiras em busca de capital, que os americanos chamam de roadshow, sair por aí fazendo show, não trouxe o resultado que se esperava. A entrada de investimento direto não deve ser suficiente para financiar o déficit das transações correntes esse ano. Nós vamos ter um déficit extremamente elevado, que vai superar 3% do PIB. E não vai ter esse dinheiro vindo para cá para cobrir esse buraco. Isso vai forçar uma evasão de divisas do Tesouro, do Banco Central. Nossas reservas talvez tenham que diminuir. Aí a credibilidade diminui mais ainda. Nós estamos sofrendo, por exemplo, com a perda de credibilidade dos dirigentes da Petrobras, porque se submeteram a uma política de preço determinada pelo governo para maquiar a taxa de inflação, porque fazem atividades de uma maneira não muito eficiente, como são os leilões atrasados. Depois, deixando margem a riscos de que não funcionem. Tudo isso, eu concluo, leva à perda de credibilidade. E aí vem o que mais aparece no bolso do povo. A inflação está alta, disseminada e resistente. Esse é o tipo ruim de inflação. Ela é resistente aos instrumentos que a gente usa para baixar. Ela é disseminada em todos os setores, não é como aumentou o tomate. Não, aumenta o alface também. E ela está alta, porque a meta é 4,5, está em 6,5. Ainda dentro do limite? Sim, mas acima do que a gente espera. Daí, a gente vê já previsões, como a do Banco Itaú, de que o PIB desse ano não passe 2,4%. 2,4% é muito baixo. Sobretudo quando a gente olha que o ano passado foi menos e que o anterior foi pequeno. Aí, quando você soma o período, dá uma taxa bastante baixa. O baixo investimento, esse é o ponto grave. Por quê? Porque os responsáveis pela economia brasileira preferiram fazer com que o PIB crescesse o mais rápido possível. Aí, toma incentivos ao consumo. Taxa de juro baixa, prazos longos de pagamento, faz-se exonerações fiscais para aumentar o consumo. Não conseguiram. Mas o pior é que, nessa tentativa de aumentar o consumo, a poupança cai. Aí o investimento não sobe como deveria, até porque subiu um pouco, 4%, que não é nada comparado com a perda de crescimento no passado. E sem investimento, no futuro, não vai ter o consumo, e vai ter inflação. Eu digo tudo isso, acho que está, e concluir, mas de uma maneira muito rápida, dizendo que talvez aconteça aquilo que pode trazer o pior do descrédito ou a solução para o descrédito. Eu temo, e lamento que não tenhamos aqui mais pessoas para debater, que talvez a atual equipe da política econômica brasileira não resista muito tempo no cargo. Eu temo que isso possa acontecer num prazo curto, a substituição de autoridades da economia.
Isso, ao mesmo tempo que pode trazer credibilidade de volta, pode ser pior ainda, porque pode gerar uma perplexidade. O que é que vai fazer a diferença se substituírem o ministro da Fazenda para ser a melhor situação ou pior? O nome de quem substitui. E hoje nós temos que reconhecer que a situação está tão grave que a gente não vê muitos nomes para substituir os nomes da atual equipe, o que agrega mais um problema. Uma equipe sem credibilidade e nenhuma equipe ao lado para substituir. Por culpa, inclusive, dessa ideia de concentrar-se com a arrogância de que tudo está bem, então ninguém precisa pensar alternativa. Não se dialoga com a oposição, tem que dialogar com a oposição quando os interesses nacionais estão em jogo. E a economia titubeante exige um diálogo amplo com todas as autoridades e, tecnicamente, com todas as linhas dos economistas. Isso está faltando e isso, senador Jaime Campos, é assustador. Eu hoje estou assustado com os riscos que nós temos diante de nós por conta da fragilidade da economia, devido a muitos itens. São 15 que eu coloco, inclusive a euforia, que é um problema sério. Mas, sobretudo, hoje eu vim falar de um, que talvez seja o mais grave do ponto de vista da imediaticidade, do imediato, do já. A credibilidade. Na hora que o povo olha no olho dos responsáveis da economia e se tranquiliza dizendo, ele está fazendo certo e ele vai continuar nessa linha. Hoje, a gente nem vê a ideia que está fazendo certo e nem sabe se amanhã ele vai estar fazendo o mesmo, outra coisa diferente. Senhor Cristóvão, me permite só fazer uma adendo? Eu concluo, só para dizer que concluí, mas com o maior prazer eu lhe permito a parte. Vossa Excelência foi no cerne da questão, o senhor abordou praticamente todo o assunto aqui, todo. Falou verdadeiramente aquilo que o povo brasileiro está tendo um sentimento. Quando Vossa Excelência fala, o governo está perdendo a credibilidade, é um governo do remendo. Vamos ser bem práticos aqui, remenda aqui, remenda acolá. Chegou o cúmulo absurdo que ele tirou o IOF, agora para, naturalmente, ter entrado mais de dólar, o dólar, em vez de baixar, ele subiu. Então o governo perdeu a credibilidade. O governo não há um conjunto de ações sendo feito para que possamos, com certeza, como o senhor falou, cumprir a questão da própria responsabilidade fiscal. Haja vista que o próprio Nelson Barbosa, que é um grande competente técnico, ele pediu demissão da secretária-geral, porque, lamentavelmente, não estão pensando no Brasil não estou pensando só nas eleições do ano que vem. Isso é muito ruim. Vossa Excelência falou que já antecipou de recurso da Caixa Federal, não sei da onde. Você está esquecendo que agora estão pleiteando 23 bilhões também de Itaipu. Estão pleiteando agora antecipação até 2000. Até 2000. O senhor esqueceu de dizer. Então o que acontece? Então, o que ocorre? Está tomando um rumo ruim. Eu acho que não vai ter muita saída aí. A tendência do país é explodir lá no futuro. O cumprimento do orçamento da União não está sendo feito coisíssima alguma. Vou lhe dar um dado, senhor. O Ministério do Transporte, em conjunto com o DINIT, mas tem hoje um orçamento na ordem, mais ou menos, de 18,6 a 19 bilhões. O senhor sabe quanto foi executado nesse ano aqui de 2013? Apenas 12% dos valores que certamente aqui hoje. Estavam quase na metade do ano, pelo menos 30%. Até agora foi 12% apenas do orçamento. Então, o governo está brincando com coisa séria. É o termo que eu gosto mais de usar. Eles lançaram o Plano Safra, ministro, senador Cristóvão Buarque, antes de ontem e agora da agricultura familiar, me parece que foi o dia de hoje e ontem. O que ocorre? Ele lança o Plano Safra, a Política Agrícola do Brasil, 130 bilhões. Mas o agricultor não está tendo acesso, não. Ontem fui procurar por um grupo de agricultores que não tem acesso, pelo fato que eles querem renegociar algumas dívidas já antigas. Quando procura o Banco do Brasil não consegue, encaminha para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Chega lá, eles mandam entrar no 0800. O 0800 é uma caixa eletrônica que não negocia coisíssima com ninguém. Então, eu acho que a coisa está pegando, está muito séria. O senhor tocou em todos os assuntos. O governo vai ter que dar um choque urgentemente. Não sei se eles aguentam, suporta até as eleições de outubro do ano que vem.
O que está sendo feito é um remendo para segurar as eleições, porque nós não sabemos o que vai acontecer depois de outubro de 2014. A coisa está tão feia, o rumbo é tão grande, que o governo, após as eleições de 2014, vai ter que tomar algumas providências. Caso contrário, o Brasil vai à bancarrota. O país perdeu a credibilidade. O senhor disse aqui em relação aos investimentos em estradas, portos, hidrovias e ferrovias. Qual empresário que vem disputar um mercado como isso aqui, se não tem segurança jurídica? Claro. Ele afujuntou o capital há poucos dias atrás com a questão do setor elétrico. Nenhum cidadão, ou seja, o investidor, ele não quer vir para o Brasil porque não tem de segurança jurídica coisa alguma. Então, é uma coisa séria. O senhor fez aqui uma fala hoje, mas fala oportuna. Merecia um grande debate. O debate não é de 40 minutos, é de 3, 4, 5 horas, convidando as autoridades da área econômica do país, seja o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, o senhor Guido Mantega, e outras autoridades, certamente, para discutir. Aqui está com o biruta, o senhor tocando como o vento vai. Então, o senhor está de parabéns, quero lhe cumprimentar. Muito obrigado, senhor. Uma bela fala que o senhor fez na tarde de hoje. Como já costumasse, mas a de hoje, o senhor foi perfeito. Não teve falha nenhuma, muito pelo contrário. Falou tudo aquilo que o povo brasileiro já está sabendo e Vossa Excelência já está alertando porque poderá acontecer no futuro. Parabéns, senador. Como aconteceu em outros países que estavam muito bem. Mas eu concluo com uma frase, senador. Para mim, o grande problema hoje das autoridades econômicas brasileiras está nos olhos. Olhos que não veem longe e olhos que não passam credibilidade. Talvez o que as autoridades econômicas do Brasil precisam de oculista para que acabe a miopia de ficarem presos a curto prazo e passe mensagens com confiança cada vez que a gente olha nos olhos das autoridades quando elas falam sobre economia. É isso, senhor presidente.